Olá, meu nome é Daniele, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre radiologia. Vou explicar os primeiros princípios e explicar também como que foi descoberta a radiografia e a radioatividade. A radiografia foi descoberta no ano de 1895, isso mesmo, 1895. E foi um experimento que foi totalmente inesperado, quando o físico alemão Röntgen expôs uma fonte de radioatividade na sua esposa, e aí ele colocou isso na mão dela, e aí fez com que o material fotossensível que estava embaixo ficasse, como que eu posso dizer, captasse essa radiação e então formasse a primeira radiografia. Essa primeira radiografia, ela ficou ao contrário do que a gente costuma ver. A radiografia que a gente costuma ver, o fundo é enegrecido e a parte que é para ser avaliada, ela fica esbranquiçada. E nessa radiografia que o Röntgen fez, ela ficou ao contrário. O fundo ficou esbranquiçado e a parte da mão da esposa dele ficou enegrecida. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, a partir daí, se descobriu que poderia se utilizar a radiação de materiais radioativos para fazer algumas imagens. Nessa época, era utilizado para fazer imagens um pouco que fúteis, pois o pessoal achava que era uma simples fotografia. Não imaginava que poderia se utilizar hoje em dia para fazer diagnóstico, que poderia salvar vidas. E era utilizado em casamentos, em festas de aniversário, quando o anfitrião queria presentear os seus convidados, eles simplesmente contratavam uma pessoa que sabia fazer isso, e essa pessoa ia lá com a fonte radioativa, os materiais fotossensíveis e saía fazendo radiografias de todo mundo que estava na festa e queria levar uma lembrancinha daquela festa. Ou seja, a radiografia foi utilizada como lembrancinha de casamento. Parece bizarro, mas é verdade. E a partir daí, ela foi utilizada também até em casos de vendas de sapato. Tinha nas melhores lojas das regiões mais populares e mais ricas a fonte radioativa e material fotossensíveis. Você experimentava um sapato e para você saber se aquele sapato tinha um encaixe perfeito no seu pé, era radiografado. Umas coisinhas que você fala assim, meu Deus, como que utilizaram a radiação, a radiografia para fazer umas coisas assim. Mas no momento, o pessoal não imaginava que podia ser... Desculpem a tosse nesse pedacinho. No momento, o pessoal não imaginava que podia ser tão perigoso e ao mesmo tempo ser útil para outras utilidades, não para aquelas que estavam sendo utilizadas. O princípio da radioatividade foi descoberto 1 ano depois da radiografia. E foi descoberto pelo cientista francês Antoine-Henri Becquerel, o famoso Becquerel que todo mundo conhece, que é até utilizado como uma forma de medida de radiação. Nisso a gente tem 4 parâmetros do raio-x convencional. A partir desses princípios todos, dessa história toda, a gente conseguiu 4 parâmetros do raio-x convencional, que é o posicionamento, a técnica e a proteção radiológica e a revelação. Ou seja, o primeiro parâmetro é o posicionamento. A forma com que eu posiciono o meu paciente, eu consigo ter um resultado melhor. Por exemplo, eu vou fazer um raio-x de coluna de um politrauma. Eu não posso colocar esse politrauma em pé. Eu não posso fazer isso, que eu posso danificar ainda mais as estruturas que estão danificadas. Ou seja, eu tenho que fazer o raio-x dele na posição de decúbito, lateral ou em raio comum e fazer com que o paciente sinta-se confortável. Ele não pode estar, como posso dizer assim, sob pressão na sala de exame. Ele tem que estar relaxado para a gente conseguir fazer o posicionamento direitinho, explicar o que a gente vai estar fazendo antes de fazer. Porque, por exemplo, a pessoa está com o braço quebrado, você vai lá e simplesmente posiciona o braço dela de uma vez, ela vai sentir dor. Você tem que avisar. Boa tarde, fulano de tal, bom dia, senhor paciente, eu vou estar mexendo no seu braço agora para poder conseguir um melhor resultado no exame. Na hora que eu for mexer no seu braço, eu vou te avisar direitinho, tá bom?
Quando você for tocar no braço dele, fala, eu vou mexer o seu braço para tal posição. Vamos lá, devagarzinho, faz a posição para poder fazer o exame em perfeito condições para não ter que repetir esse exame. E aí, nessas técnicas de exame, a gente tem o KV e o MAS, que são as técnicas que auxiliam a proteção do paciente, a qualidade da imagem e a economia de material. Sim, na técnica a gente tem que pensar na economia de material, a gente vai pensar na proteção do paciente e na qualidade da imagem, sempre. São esses 3 princípios das técnicas que a gente tem que saber. Por exemplo, eu vou utilizar o KV e o MAS para uma pessoa, não quer dizer que o próximo paciente vai utilizar o mesmo KV e o mesmo MAS. Não, a gente tem que fazer o KV e o MAS calculado de acordo com cada paciente. Por exemplo, um paciente que veio com um dedo quebrado e tem a mão mais grossa, mais inchada. A gente vai ter que usar um tanto de KV e um tanto de MAS para esse paciente. Se a gente chegar para atender um joelho, a gente vai ter que fazer outro Desculpa tipo a de tosse KV novamente, e MAS. gente, tô com um pouco de alergia. Ou seja, a gente vai calcular de acordo com cada paciente e com cada técnica que a gente vai ter que usar. A proteção radiológica é um dos princípios mais ativos na radiologia e que a gente tem que levar sempre, sempre ao pé da letra. Primeiro, a proteção do paciente. Segundo, a nossa proteção. E terceiro, a proteção do ambiente que a gente trabalha. A gente precisa ter sempre em mente, eu preciso fazer todo o procedimento protegendo o paciente. Chegou uma mulher na sua sala, a primeira coisa que você vai perguntar, depois de falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem? Qual que é Você pode perguntar o que a pessoa está passando, para ter uma relação melhor de humanidade com a pessoa. Isso é muito interessante, porque a área da radiologia, por ser uma área que fica pouco tempo perto do paciente, com cada paciente, muitas vezes os técnicos ou os tecnólogos tratam os pacientes como se fossem objetos. Simplesmente deita aí que eu vou fazer o raio-x. E não é assim. Você tem que ter um movimento de humanidade, de humanização com esses pacientes, sim. Eles estão passando por um momento que é muito difícil para eles. E você tem que entender isso e se pôr no lugar dele. Então, fazendo isso, você vai perguntar direitinho e você vai perguntar para a mulher, você está gestante? Se a mulher falar, eu não sei, eu acho que eu tô, eu não tenho certeza, tô de 2 meses. Independente da resposta dela, se for positiva ou semi-positiva para sim, você vai pedir para ela voltar ao médico. Ou seja, ela vai chegar num pronto-socorro, no hospital, ela vai passar primeiro com o médico, para ele solicitar o exame para vocês. Você vai pedir para ela voltar ao médico e falar que ela está com suspeita de gestação e explicar para o médico. Se o paciente não quiser isso, ou você tiver uma intimidade maior com o médico, você pode ir lá e perguntar. Fala, doutor, a paciente me falou que está com suspeita de gravidez. Você não quer avaliar melhor para ter certeza? Se ele falar, não precisa avaliar melhor, você fala para ele, então marca aqui embaixo que ela está com suspeita de gravidez e você está autorizando ela a fazer o raio-x. Fazendo isso, você tira a responsabilidade de que você fez algo errado. Se caso venha acontecer desse feto ter algum problema no futuro, entendeu? Então, você fazendo isso é um método de proteger o feto, proteger a paciente e se proteger também. Porque você não pode fazer uma coisa que pode danar a vida de terceiros sem antes estar especificado, tanto para o paciente e a como última para o tosse, médico. Prometo. Normalmente, quando se trabalha num raio-x, tem equipamentos manuais, que é utilizado em PS, ambulatório, instituto ortopédico, clínicas particulares, e são basicamente algumas 4 coisas, ó. É a ampola, que é onde vai ser gerado o raio-x, a estativa e a sala de comando. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre a radiologia, eu posso vir explicar esses 4 itens no próximo vídeo, tá bom? Então eu peço para vocês que deixem o seu like, compartilhem o vídeo, se inscreve no canal que logo logo tem mais vídeo. Obrigado e tchau!